Este é o professor Max Rodrigues, de Filosofia. Pardo, de cabelos e olhos castanhos. Está usando uma camisa de botão cinza. Usa um relógio no seu braço esquerdo. Está em frente a uma parede verde. Ao seu lado esquerdo, a televisão interativa. Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Hoje eu sou o professor Max Rodrigues, teu professor de filosofia, teu professor de sociologia, e hoje trazemos um tema muito especial e caro para os teus vestibulares, que é ética e moral no mundo dos homens. Vamos à aula. Então vamos a essa questão especial para ti, olha lá. O clima do politicamente correto em que nos mergulharam impede o raciocínio. Este novo senso comum diz que todos os preconceitos são errados. Ao que um amigo observou: então vocês têm preconceito contra os preconceitos? E demonstrava que é impossível não ter preconceitos, que vivemos com eles e que a grande quantidade deles nos é útil. Mas, afinal, quais preconceitos são pré-julgamentos danosos? São aqueles que carregam um juízo de valor depreciativo e hostil. Lembre-se do seu tempo de colégio, quem era alvo dos bullying, os diferentes. As crianças parecem repetir a história da humanidade. Nascem trogloditas, violentas, cruéis com os que não é da tribo e vão se civilizando aos poucos. Alguns, nem tanto. Serão os que vão conservar esses rótulos pétreos, imutáveis, muitas vezes carregados de ódio contra os diferentes e difíceis, se não impossíveis, de mudar. A cultura nos satisfaz, se tivermos paciência para compreendê-la e decifrá-la. Exige maturidade. A mídia nos satisfaz, porque nada nos pede, senão que permaneçamos para sempre infantis. O artigo citado aborda a relação entre as tendências culturais politicamente corretas e os preconceitos. Com base no texto, pode-se afirmar que a superação dos preconceitos que induzem os comportamentos agressivos depende, vamos às alternativas, da capacidade racional de discriminar entre pré-julgamentos socialmente úteis e preconceitos disseminadores de hostilidade. Letra B, de uma assimilação integral dos critérios politicamente corretos para representar e julgar objetivamente a realidade. Letra C, da construção de valores coletivos que permitam que cada pessoa diferencie os amigos e os inimigos da sua comunidade. Letra D, de medidas de natureza jurídica que criminalizem a expressão oral de juízos, preconceitos contra integrantes de minorias. E a letra E, do fortalecimento de valores de natureza religiosa e espiritual, garantidores do amor ao próximo e da convivência pacífica. Após termos definido a diferença entre ética e moral, te apresenta aí nessa figurinha aí, três perspectivas de ética. A virtude, que é para Aristóteles, para ele o homem tem como finalidade a felicidade e por isso tem que ser virtuoso. O dever, bem ao lado dele, que é o Kant, do século XVIII, o homem é um animal que deve resolver as coisas, deve cumprir o que está estabelecido para ele, ou seja, um dever ser, e a utilidade para o Jeremy Bentham, já no século XIX, vai dizer que a ética ela é útil para que a sociedade e os indivíduos consigam viver harmoniosamente. Bem, vamos agora à resposta da nossa questão. A única alternativa competente a essa temática é a letra B de Bodó, de uma assimilação integral dos critérios politicamente corretos para representar e julgar objetivamente a realidade. Essa perspectiva é interessante porque é que a ética ela tornou-se fluxo. Ela antes estabelecia regras mais fixas, agora não. Tudo depende da tendência, do que está em voga,
E antes, a moda era apenas uma tendência que demorava um pouco mais. Agora, como diz o sociólogo Bauman, tudo é muito fluido, tudo é muito líquido, tudo é muito rápido. Então, o que é hoje eticamente aceitável, provavelmente daqui a pouco não será, né? Vamos à questão número 2. Olha só, a condenação à violência pode ser estendida à ação dos militantes em prol dos direitos animais, que depredaram os laboratórios do Instituto Royal, em São Roque. A nota emocional é difícil de contornar. 178 cães da raça Bengal, usados em testes de medicamentos, foram retirados do local. De um lado, por mais que seja minimizado e controlado, há um sofrimento dos bichos. Do outro lado, está nosso bem maior. Nas atuais condições, não há como dispensar testes com animais para o desenvolvimento de drogas e medicamentos que salvarão vidas humanas. Sob o ponto de vista filosófico, os valores éticos envolvidos no fato relatado envolvem problemas essencialmente relacionados. Alternativa A, a legitimidade do domínio da natureza pelo homem. Alternativa B, a diferentes concepções de natureza religiosa. Alternativa C, a disputa política de natureza partidária. Alternativa D, a instituição liberal da propriedade privada. E a alternativa E, aos interesses econômicos da indústria farmacêutica. A questão número 2, ela traz um ramo da ética extremamente atual que surge no final do século, que merece inclusive uma aula, que é a bioética e a ecoética. Depois, com a terceira revolução da biologia, né, a microbiologia, a clonagem, o projeto Genoma, vários temas éticos surgiram. E agora, como é que se dá essa relação homem e natureza? Tem um filósofo chamado Michel Serres que propõe, olha, o homem saiu no século XVIII do contrato social. Ele conseguiu estabelecer uma economia de vida na sociedade. Mas agora é preciso um contrato natural diante das realidades, das mudanças climáticas que todos nós sabemos. Por isso, esse tema é o tema da bioética e é atual e tem a ver com as nossas aulas e nossa prova. Vamos à resposta. A única resposta competente é a legitimidade do domínio da natureza pelo homem. O homem sempre reivindicou o mundo antropocêntrico, ele sempre foi o centro da investigação. Mas agora tem coisas que estão acontecendo que extrapolaram o domínio humano. É preciso que o homem repense a sua relação com a natureza e a sua relação consigo mesmo. Por isso essa questão é extremamente interessante. Vamos à questão número 3. Leia o texto a seguir. A questão não está mais se um homem é honesto, mas se é inteligente. Não perguntamos se um livro é proveitoso, mas se está bem escrito. As recompensas são prodigalizadas ao engenho e ficam sem glórias as virtudes. Há 1000 prêmios para os belos discursos, nenhum para as belas ações. O texto apresenta um dos argumentos de Rousseau, a questão colocada em 1749 pela Academia de Dijon, sobre o seguinte problema: o restabelecimento das ciências e das artes terá contribuído para aprimorar os costumes? Vamos às alternativas. Com base nas críticas de Rousseau à sociedade, assinale a alternativa correta. Alternativa A. As artes e as ciências geralmente florescem em sociedades que se encontravam em pleno vigor moral, em que a honra era a principal preocupação dos cidadãos. Alternativa B. A emancipação advém da posse e do consumo exclusivo e diferenciado de bens de primeira linha, uma vez que o luxo concede prestígio para quem o possui. Alternativa C. Os envolvidos com as ciências e as artes adquirem, com maior grau de eficiência, conhecimentos que lhes permitem perceber a igualdade entre todos. Alternativa D. O amor próprio é um sentimento positivo por meio do qual o indivíduo é levado a agir moralmente e a reconhecer a liberdade e o valor dos demais. Alternativa E. O objetivo das investigações era atingir a celebridade, pois os indivíduos estavam obcecados em exibir-se, esquecendo-se do amor à verdade. Essa alternativa 3, é interessante observar o seguinte, presta atenção. Primeiro eu te apresentei o conceito de ética e de moral. Na primeira questão eu trouxe uma ética transitória, fluida, como é o dia de hoje. Na segunda questão, eu já trago a questão da bioética, o tema da bioética, que é extremamente interessante. E agora trago a ética do século XVIII, especificamente de um grande filósofo chamado Rousseau,
que vai fazer uma crítica. Lembrem, o século XVIII é o século das luzes, é o século onde a razão ocupa o lugar do homem e ocupa o lugar de Deus. A razão é o centro de tudo. Explodiram conhecimentos e, segundo Rousseau, a ciência, as artes são apenas vaidades humanas. O que interessa ao homem é retomar o mundo da virtude, é retomar as boas ações, é retomar o amor à verdade. Então, o discurso do Rousseau é uma crítica radical a essa vaidade das grandes celebridades dessa época. Por isso, a única alternativa competente que nós temos é a letra E, tá? Tá aqui, ó. O objetivo das investigações era atingir as celebridades, pois os indivíduos estavam obcecados em exibir-se, esquecendo-se do amor à verdade. Lembrando que o amor à verdade é um dos objetos da filosofia, né? Vamos lá. Na aula de hoje, nós vimos o conceito de ética, conceito de moral e algumas variações da ética, né? Isso são temas importantes para o teu vestibular da UEA. Por isso, nos siga no Preveste UEA em todas as redes sociais. Estaremos contigo. Teu sucesso é o nosso sucesso.